escreveu o profeta Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler apenas os versos do 1 ao 9. No decorrer do estudo, estarei expondo os demais. E diz assim o texto, todos encontraram? Amém? E diz assim o texto: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, te dou graças, Senhor, pela honra, pelo privilégio, em que me concedes mais uma vez estar aqui, nesse altar, na tua casa, para poder ministrar a tua santa e bendita palavra. Senhor, o culto é para ti, a palavra é tua, a igreja é tua. Portanto, Senhor, usa-me para a glória do teu nome. Abra o entendimento daqueles que estão ouvindo. Que a tua palavra seja penetrante, Senhor, e faça-os entender e receber o alimento da tua palavra. É o que eu te peço nessa noite de doutrina, em nome de Jesus. Irmãos, o texto de Isaías, capítulo 1, no verso 1, ele já se inicia com uma teofania, já dentro de uma visão que Deus passa para o profeta, quando na verdade a teofania era visões de Deus, era a maneira como Deus trabalhava no Antigo Testamento, e Deus chega a usar esse método para Isaías. Teofania ao conjunto de duas letras gregas, que se diz tel, que quer se dizer Deus, e fania, que quer dizer mostrar, aparecer. Então a teofania em si são aparições de Deus,
que Deus se apresentava, se manifestava no meio do seu povo. A Abraão, ele se manifesta visivelmente, através de um corpo humano. A Jacó, ele se manifesta através de um sonho. A Moisés, ele aparece, se manifesta através de uma sarça ardente no deserto. Ao povo, no deserto, através de uma nuvem. E a Isaías, ele aparece através de visões. E é numa dessas visões de Isaías que diz que no capítulo 6, Isaías foi chamado ao ministério. Era um homem de lábios impuros, que confessa o seu pecado diante de Deus, pois o seu pecado estava na língua, e Deus, após trazer arrependimento, a ele chama para o ministério. E ali começa o ministério de Isaías, tornando-se um dos profetas messiânicos. Mas, dentro de uma liturgia, de um programa literário, que mais tem ascendido e mais sido comunicado no Novo Testamento. Seu nome significa Deus é salvação. E o texto ele começa dizendo, fazendo aqui um registro, onde ele diz, no verso 1, visão de Isaías, filho de Amós. Ele faz questão de se identificar como filho de Amós, para que ficasse registrado. Porque muitos entendem que este Amós aqui seria o profeta Amós. Só que o profeta Amós era contemporâneo de Isaías. Na época o reino já estava dividido, reino norte e reino sul. Amós profetizava no reino sul, Israel, capital Samaria, enquanto que o profeta Isaías profetizava em Jerusalém, no reino de Judá. Então esse Amós aqui era apenas um contemporâneo. Mas o Amós aqui que Isaías transmite e quer deixar, e que deixou registrado em seu livro, é simplesmente o seu pai. Isaías estava querendo dizer que ele era um membro da família real. Ele estava dizendo que Amós aqui, o seu pai era irmão do rei Amazias, que era pai do rei Uzias. Portanto, Isaías era um membro da família real, porque era primo do rei Uzias. E ele diz aqui, Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém a revelação. Nós não sabemos quanto tempo durou o seu ministério, mas apenas sabemos que ele esteve presente no reino de Uzias, de Jotão, seu filho, de Acais e de Ezequias. E tudo indica que quando ele foi cerrado ao meio, já foi no reino de Manassés. Portanto, ao receber esta visão, ele agora traz aquilo que Deus revelou ao seu coração: a ingratidão do seu povo. E já começa no verso 2, onde ele diz: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eles estão revoltados contra mim.
criei filhos. O Senhor adota Israel como filhos, como também nos adotou. E Deus adota Israel como filhos, chama de seu primogênito. Em Êxodo 4, 22, 23, quando Moisés foi dirigido para levar a palavra a Faraó, para que libertasse o povo, Deus disse a Moisés que dissesse a Faraó, para que libertassem os seus filhos, o seu primogênito. Então Deus elege Israel como filhos. Mas ao mesmo tempo aqui, ele diz, eu engrandeci, eu fiz eles prosperar, eles cresceram, eles hoje estão ricos, eles têm a melhor terra, mas eles se revoltaram contra mim. Ingratidão, amor não correspondido. Aí eu pergunto, quem era Israel antes da libertação? Quem era Israel? Era um povo escravo no Egito, que vivia sob o jugo de Faraó, que trabalhava dia após dia apenas, não por salário, mas por comida. Não tinha liberdade. E de repente Deus envia um Salvador com braço forte para tirar aquele povo. Tira aquele povo. O povo sai rico, que não tinha nada. Ao chegar à beira da praia, achou que tudo tinha terminado ali, que tudo teria acabado ali, que iriam morrer. E Deus abre uma porta no mar. Deus faz maravilha no meio do povo, abrindo uma porta no meio do mar, para que o povo pudesse passar. E diz Moisés que as águas coalharam. Era como se eles estivessem dentro, no meio de um aquário. Passaram a pé enxuto. Aí Deus entrega, afoga os seus inimigos e os leva para o deserto. Supre as necessidades daquele povo durante 40 anos. Nada lhes faltaram. Beberam da água mineral de Deus da rocha. Comeram do maná do deserto. Tudo era maravilhoso. Mas o povo não compreendia. Mas o povo não entendiam. Neemias capítulo 9. Verso do 19 ao 21. O Senhor diz: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixasse no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedesse o teu bom espírito, para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentasse 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Só bênção de Deus. Privilégios que nenhum outro povo teve. Israel teve. A presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso na vida daquele povo que não tinha nada.
Mas o povo não entendiam Deus, não compreendiam Deus. Deus deu o melhor, deu a terra prometida, aquilo que manava leite e mel, o melhor da terra Deus deu a Israel. Todos esses privilégios por amor. Deuteronômio capítulo 7, o verso 7 e 8, fala desse amor. E como Deus os elegeu por amor. E diz assim a palavra de Deus: não vos teve, no verso 7, não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu, porque fosses mais numeroso do que qualquer povo, pois eras o menor de todos eles, mas porque o Senhor vos amava. Quer dizer, o Senhor não os escolheu por qualquer outra coisa, mas porque o Senhor os amava. Porque o Senhor, da mesma forma, agiu conosco. Quando João, em 15:16, diz: não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Aí você hoje olha para você e diz: e quem era eu? Quem era você antes de conhecer a Cristo? Qual era a minha situação? A sua situação diante de Deus antes de conhecer a Cristo? E Deus, pela sua misericórdia, nos elegeu também pela sua graça, pelo seu amor. E por isso que nós hoje os cultuamos. Por isso que hoje nós podemos vir à sua casa para adorá-lo. Porque nós entendemos que nós fomos salvos por essa graça, por essa misericórdia, por esse amor derramado de Deus a quem não merecia, que éramos nós. Quem era eu? Quem era você? Antes de Jesus nos encontrar. Eu sempre digo, às vezes, algumas pessoas nas suas traduções dizem: eu encontrei Jesus. Você não encontrou Jesus. Foi Jesus que te encontrou. O perdido era eu, não era ele. É por isso que ele nos encontrou. Apenas Pedro diz em 1 Pedro 2:25: eu e você eram ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu caminho, até que ele nos encontrou e nos trouxe para um lugar de glória. Nos tirou de um charco de lodo, de um tremendo lamaçal, e pôs nos nossos lábios um canto novo. Nos fez uma nova criatura. Nós éramos, diante de Deus, zumbis espirituais. Éramos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, no verso 1, o apóstolo Paulo diz que ele nos deu vida. Ou seja, nós estávamos mortos, espiritualmente mortos. Nós éramos condenados ao inferno. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Essa era a nossa situação. Vivíamos separados de Deus, embaixo da ira de Deus. Não tínhamos esperança. Mas veio Jesus. Deus enviou seu Filho. E esse Filho
nos adota. Esse Deus maravilhoso através de seu Filho. Assim como Ele elegeu Israel, Ele também nos elegeu. A única diferença é que Israel foi elegido como nação, como povo, temporário, terreno. Mas eu e você foi elegido para a salvação, para uma morada celestial, para uma vida eterna. E diz lá em João capítulo 1, no verso 12, veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas a todos quanto aceitaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos do Deus Altíssimo. Filhos do Deus Altíssimo. Nos escreveu no livro da vida, quando nós não éramos escritos em nada. Nos escreveu no livro da vida. O motivo pelo qual nós não vamos descer para o lago de fogo. Porque está escrito lá em Apocalipse 20, que no julgamento final, quando Deus julgar todos os povos, os livros serão abertos. O livro da vida. E todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Mas nós estamos escritos para a glória de Deus, misericórdia de Deus, amor de Deus. É isso que Deus fez comigo e com você. Nos deu a salvação em Jesus Cristo. Ele prometeu uma casa melhor do que a sua que tem aqui. Por melhor que seja a sua casa terrena. Mas Jesus diz lá em João 14, no verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. É esse privilégio que Ele nos deu. E ainda mais, Mateus 28, 20, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estará comigo e com você, diante das situações, diante de qualquer problema, Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí por que é que agora? Como poderíamos virar as costas para esse Deus? Como poderíamos nos revoltarmos contra esse Deus? Como assim fez Israel? Ingratidão. É o que o Senhor está se queixando aqui no verso 2. Ingratidão daquele povo. Aí no verso 3. No verso 3, o Senhor faz uma metáfora a respeito de dois animais irracionais com um animal racional, que é um homem. E no verso 3 ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, não entende. Deus usa essa metáfora aqui para mostrar para Isaías que o povo que ele tirou do Egito, que ele abençoou, que o fez prosperar, que fez maravilhas no meio dele, os animais tinham mais razões do que aquele povo. Os animais tinham mais entendimento do que aquele povo. O boi entendia mais, o jumento entendia mais o objeto do seu dono do que aquele povo. Oséias 4:6 diz: o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Sempre faltou conhecimento ao povo de Israel. O povo tinha a palavra,
O povo tinha todos os requisitos, todos os recursos, o povo tinha tudo, mas isso faltava sempre conhecimento. João capítulo 10, Jesus na parábola do bom pastor diz: as ovelhas conhecem o seu dono. Jesus diz que quando o pastor das ovelhas chegavam ali pela manhã no aprisco e chamavam cada uma delas pelo seu nome, elas ouviam e entendiam que era aquele pastor, e ao sair, elas os seguiam. Não seguiam os estranhos, mas seguiam ele. Por quê? Porque conheciam a sua voz, conheciam o seu pastor. Trazendo para os dias de hoje, quem tem um cão em casa sabe que um cachorro é seu amigo, ele lhe conhece. Você vai chegando, ele corre logo para poder estar perto de você, alegre, porque ele conhece. Mas até hoje, nós podemos dizer que eles não conhecem a Deus. O boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas Israel continua desconhecendo o seu Deus. E isso sempre foi assim. Nos tempos de Jesus, Mateus capítulo 16, dos versos 13 e 14, diz que quando Jesus ia com os seus discípulos para Cesareia de Filipe, resolveu parar no meio do caminho. E ao parar no meio do caminho, Jesus começa a perguntar a um e a outro: o que é que vocês acham que o povo pensam a meu respeito? O que dizem o povo a respeito de mim? O que acham eles de mim? O que sou para eles? E simplesmente os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, mas já tem outros que dizem que tu é Elias. E outros até dizem que tu é Jeremias. E o restante, tu és um dos profetas. Ou seja, o povo não conhecia Jesus. É tanto que ele diz em João 5, 39, examinai as escrituras, porque delas me testificam. Mas eles não examinavam as escrituras como deveriam examinar, e por isso não conheciam. A mesma coisa acontece hoje. Você chega na casa das pessoas, tem Bíblia por toda parte, mas não conhece Jesus. Tem o recurso, tem a palavra, mas não conhece o Deus da palavra, mas não conhece Jesus. Até hoje você chega dentro de Israel, conhecido como a Terra Santa, Cidade Santa. A salvação vem dos judeus, disse Jesus à mulher samaritana. Mas eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem o seu Messias. Aí o texto, no verso 4, aí vem a indignação. Quando Jesus diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. Irmãos, isso é muito sério. Esse ai aqui é de indignação, é de dor. Esse ai aqui que Deus proclama aqui é um ai de quem sabia que futuramente Israel iria ser levado cativo pelos babilônios. É como aquele lamento, esse ai aqui é como aquele lamento de quando Jesus chega até Jerusalém. Jerusalém, em Lucas 13, 34
ao 35, a palavra de Deus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Esse grito aqui era de indignação, era um grito de dor, era um grito como aquele choro de Jesus ao se aproximar de Jerusalém. Lucas capítulo 19, verso 41 ao 44. O choro da indignação. Quando Jesus chega diante de Jerusalém, e ele diz, no verso 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, por isso que o autor anônimo de Hebreus, no capítulo 3, no verso 7, ele diz: hoje, se ouvires a tua voz, não endureceis o vosso coração. Se você está ouvindo hoje à noite, não rejeita a palavra de Deus. Não endureça o vosso coração. Abra o seu coração para Deus, para receber a sua palavra. Porque aquilo que Jesus estava dizendo aqui, esse ai desse choro, significava a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, que logo depois aconteceu no ano 70, quando Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores judeus, ele diz que o general Tito, ao invadir Jerusalém, ele mata, ele destrói o templo, para que se cumprisse a palavra: não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. O templo em si caiu, pedra por pedra. E no final, aquelas pessoas restantes foram levadas cativas, espalhadas pela Europa, pela África, até mesmo aqui no Brasil. Porque bem pertinho daqui, existem os marranos, que são um povo descendente de judeus que vieram naquela época e que se estabeleceram até hoje, aqui em Pernambuco. Então esse povo foi espalhado. Por quê? Porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Isso é muito sério. Se Deus está te visitando, reconhece, aceita, acolhe, recebe. Não é uma visita qualquer, é a visita do Todo-Poderoso que você está recebendo. É a visita do maioral, daquele que tudo pode, daquele que é o Senhor da glória, daquele que está acima de tudo, daquele que tem te sustentado a ti e a tua família, daquele que tem te dado saúde, te dado graça.
então recebe, não rejeita o tempo da visitação de Deus. E o texto ainda diz sobre o ai da indignação. É como aqueles 3 ais do Apocalipse. No primeiro ai, no capítulo 9 de Apocalipse, diz que muitos, naquela época, desejarão morrer, mas não vai morrer. A morte fugirá deles. Imagine que dias terrível. É o primeiro ai da 5ª trombeta. O segundo ai vem pela 6ª trombeta, quando as 2 testemunhas serão mortas, perseguidas pelo anticristo, e serão mortas ali na praça em Jerusalém. Ali começa a perseguição da igreja. E no terceiro ai, em Apocalipse 12, o domínio do anticristo aqui na terra, aonde a Bíblia diz que jamais houve um tempo terrível do que aquele, que jamais a humanidade viveu um tempo terrível como aquele, a ponto de Jesus dizer, através de João, que se ele não abreviasse os dias por causa dos seus escolhidos, ninguém escaparia, porque são dias terríveis. São os 3 ais do Apocalipse, que acontecerá na grande tribulação. E o texto ainda diz que eles voltaram atrás. O texto diz ainda: blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. Voltar atrás significa retroceder. Voltar atrás significa desistir. E o profeta Isaías está aqui denunciando 3 erros graves que Israel cometeu: abandonaram o Senhor, blasfemaram, ou seja, insultaram o Senhor, e voltaram atrás. Retrocederam. Era uma prática de um povo de Israel de voltar atrás, de retroceder. Em Números 14, do verso 1 ao 4, quando os espias trouxeram um relatório para o povo a respeito daquilo que eles tinham visto sobre a terra, que tinha gigantes, o povo não confiou em Deus e quiseram voltar atrás, desistirem. E diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Desistir, retroceder. Lucas 9, 62. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado pode voltar atrás. Se você põe a mão no arado, se um dia você abraçou essa causa, aconteça o que acontecer, você não vai estar sozinho, mas Deus também não quer que você volte atrás. Sabe por quê? Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder,
a minha alma não terá prazer nele. Deus não tem prazer no desviado. Ele ama o desviado, mas ele não tem prazer no desviado. Voltar atrás também é não perseverar. Além de desistir, é não perseverar. Paulo disse que Demas me abandonou e voltou para o mundo. Há muita gente enganada. Às vezes faz uma exegese do texto, da palavra de Deus, e às vezes segue uma coluna dentro de uma distração literária que não entende. Uma vez salvo, toda a vida salvo. Mas é quem perseverar. É para quem perseverar. Lucas 21, 19. Jesus diz: é na vossa perseverança que ganharei as vossas almas. Quem é salvo, persevera. Quem é salvo, segue em frente. Não desiste, não relaxa, não volta atrás. Aí Jesus conclui em Mateus 10, 22. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. É aquele que chegar até o fim da jornada, perseverando, andando na presença do Senhor e fazendo a sua vontade. Vou dar uma resumida aqui, porque o horário já vai. O texto ainda diz, o verso 7, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram, e a vossa presença e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepino, como sendo cidade sitiada. Irmãos, com a morte do rei Ezequias, com a morte do rei Uzias, o povo de Judá entrou em crise. A terra agora tinha sido assolada. Não havia mais prosperidade. Foi uma época em que Israel mais prosperou, foi no tempo do rei Uzias. Mas agora, com a sua morte, tinha morrido leproso, porque tinha se exaltado. Morreu leproso, abandonado numa casinha, distante do reino. E agora o povo entra em crise. Os impostos caem. A economia financeira vai de água abaixo. A terra não produzia bem. Aquilo que produzia, o inimigo vinha e levava. Estava vivendo em crise. Mas o povo em si, com a economia afetada, mesmo vivendo em crise, não parou para buscar a Deus. Não parou para dobrar-se os joelhos diante de Deus e buscar uma solução. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo coração. O povo estava em crise. É na crise que você tem que se aproximar de Deus. É na crise que você tem que buscar mais ainda a Deus e não se afastar de Deus. Porque só Ele é quem pode solucionar o teu problema. Só Ele é quem pode resolver o teu problema. Nada. Paulo diz lá em Romanos 8, 35 ao 39. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Seja a luta, seja a crise, seja a morte, seja a espada, seja a fome, seja lá o que for, meu irmão. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. E é nessa crise que nós temos que buscá-los. É na crise
que nós temos que buscá-los, porque nós devemos fazer como Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao 19. O povo estava em crise, com fome, os gafanhotos, levando tudo. Mas Abacuque, como homem de Deus, em vez de se afastar de Deus, ele se aproxima ainda mais, e ele busca a Deus, ele ora a Deus. E ele diz no verso 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a da corça, e me faz andar altaneiramente. Isso é fé, isso é buscar a Deus em tempo de crise, e não se afastar. E eu fico olhando, nesse período agora, que nós temos passado, que ainda está vivendo, da pandemia. Aqui nessa igreja, um corpo de oficiais junto com os pastores, mesmo as portas fechadas, todas as quarta-feiras nós estávamos aqui, na crise, intercedendo a Deus, buscando a Deus, e tivemos respostas de Deus. Deus nos abençoou, nos ouviu. Tivemos aqui testemunhos de pessoas que foram abençoadas, curadas, durante o período que nós ficamos aqui nas quarta-feiras. E eu via pastores pela internet convocando as pessoas para as lives de oração. Na crise, meu irmão, é na crise que nós devemos nos aproximar de Deus, porque só Deus pode nos abençoar, só Deus pode nos ajudar. Israel fez o contrário. Em vez de se aproximar de Deus, Israel agora se distancia, se revolta e vira as costas para o seu Deus. Aí o verso 9, o lamento de Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um remanescente, nós teríamos desaparecido como nação. É isso que Isaías estava dizendo. Era o lamento de Isaías. E realmente isso é fato. Quando você olha toda a história do povo de Israel, você vai notar que somente um remanescente é que foram salvos. Mesmo que fosse o povo com uma multidão da areia da beira da praia, mas somente o remanescente eram aqueles que foram salvos. No tempo de Noé, a humanidade em si, somente 8 almas se salvaram. Nos dias de Moisés, quando o povo saiu do Egito, aquele povo antigo, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nos dias de Elias, Elias estava confinado numa caverna, achando, em 1 Reis 19, 18, que só ele tinha escapado. Aí Deus chega para ele e diz: não, Elias, tem 7.000 que eu levantei, que não se dobraram diante de Baal, mas eram um remanescente. Nos tempos de Jesus, Jesus chega a dizer em Mateus 22, 14, na parábola das bodas: muitos são chamados, poucos escolhidos. Remanescente. Muitos são chamados, poucos escolhidos.
E quando você olha para os dias de hoje, nós vemos que o número de cristãos dentro de Israel é muito pouco. É uma minoria, é uma porcentagem pequena. E quando você olha lá, escatologicamente, no final, na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, você vai ver que lá, simbolicamente, está escrito que 144 mil judeus, simbolicamente, é que foram salvos. Então, sempre foi um remanescente. E Paulo, escrevendo lá em Romanos 9, 27, ele justifica. E ele passa a dizer a profecia de Isaías. Embora que o número de Israel fosse como a areia da praia, mas somente o remanescente é que seria salvo. E assim será. Porque Deus é misericordioso. Deus continua amando Israel do mesmo jeito, mas somente o remanescente é que será salvo. Somente o remanescente. Aí agora nós vamos para a indignação. Nós vamos agora para o verso 13, 14. Deus condenando o culto. Deus não queria receber o culto. O culto estava sendo profanado. O culto não estava mais servindo a Deus como deveria. Não estava mais agradando a Deus como deveria. Olha o verso 11 o que diz. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem do cordeiro, nem de bodes. Ou seja, aquilo não agradava a Deus. O que agrada a Deus é a obediência. O que agrada a Deus é obedecer. Em 1 Samuel 15, 22, Samuel chega para Saul e diz, quando Saul justifica, porque ele e o povo, os seus holocaustos, a sua não obediência. Aí Samuel diz, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso que tu vai perder teu reino, porque em vez de obedecer, tu sacrificasse. Sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. Ofertas vãs. É quando você traz aquela oferta à casa de Deus, mas o coração não faz. É ofertas vãs. Quando se traz dízimo e oferta à casa de Deus, mas que não tem temor, que não tem obediência, que não vive na presença de Deus, é ofertas vãs. E aqui o Senhor diz que não recebia mais o louvor, a adoração, quando eles levantassem as mãos para adorar, o Senhor não queria mais saber daquilo, porque o que Deus quer de mim e de você é obediência, é andar na sua presença, é cultuá-lo como verdadeiro adorador. Foi isso que ele disse para a mulher samaritana, que Deus está à procura não de holocausto, nem sacrifício, mas de verdadeiros adoradores. E Deus condena o culto. O culto é hipócrita. Quando é que o culto é hipócrita? Quando é que o culto se torna hipócrita? É quando você não tem mais alegria em vir à casa do Senhor. É quando você não tem mais alegria de cultuar a Deus. O salmista no Salmo 122, no verso 1, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você não tem mais essa alegria, e você vem à casa do Senhor apenas para manter uma tradição,
para as pessoas não pensar que você está desviado. Não tem prazer. Na verdade, você está desviado. Mesmo que você não queira que as pessoas saibam, mas você está desviado, porque não há mais alegria, não há mais prazer no seu coração. Aprendi uma coisa que marcou na minha vida, um texto de um livro que eu li, de John Piper, Em Busca de Deus, aonde John Piper dizia que Deus não se alegra, que Deus não sente prazer naqueles que o buscam por obrigação, mas naqueles que buscam por prazer. Quando você busca a Deus por obrigação, quando você serve a Deus por obrigação, Deus não tem prazer naquilo. É como a oferta de Caim. Era uma oferta de obrigação e que Deus rejeitou. Deus quer que você tenha prazer nele. Que Deus quer que você tenha prazer na palavra dele, no culto a ele. É você sair da sua casa e dizer: eu vou cultuar a Deus hoje. Eu vou adorar a Deus hoje. Independente de qualquer situação, eu vou à casa do Senhor para prestar um culto de adoração a Deus. Quando é que o culto se torna hipócrita? Quando o culto é antropocêntrico. Quando o homem passa a ser o centro do culto. Quando o homem quer usurpar a palavra, a glória de Deus. Quando o homem acha, quando o homem diz e se exalta a si mesmo: eu fiz, eu faço e eu sou. 1 Coríntios 10, 31. Que comamos ou que bebamos, ou que façamos qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Tudo que você faz na casa de Deus é para a glória de Deus. Se você canta na casa de Deus, é para a glória de Deus. Se você ministra na casa de Deus, é para a glória de Deus. Se você é um empregado na casa de Deus, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, nada para você. Você é apenas privilegiado porque Deus te escolheu e colocou nas tuas mãos as condições para fazer. Mas nunca se exalte, porque Deus é Deus e é dono de tudo. E você é servo dele. Quando é que o culto se torna hipócrita? Quando ele se torna comercial. Quando o evangelho é vendido. Quando o culto, o evangelho passa a ser uma mercadoria. Quando esse púlpito aqui, consagrado a Deus, passa a ser um balcão. E quando os membros da igreja passam a ser clientes, vendendo o evangelho. Esse culto não serve a Deus. Esse culto é um culto hipócrita. Quando é que o culto se torna hipócrita? É quando a adoração é falsa. Mateus 15, 7 e 8 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem distante. Isso é hipocrisia. Não adianta vir aqui louvar a Deus. Não adianta vir aqui adorar a Deus, tocar instrumento para Deus, se você não obedece a Deus, se você envergonha o evangelho, se você não vive na presença de Deus. Todas as vezes que você estiver tocando, você está sendo hipócrita. Você quer ver uma hipocrisia maior? Quando é que o culto se torna hipócrita? É quando você diz que ama a Deus, mas discrimina seu irmão, rejeita seu irmão, desconsidera seu irmão, porque ele não é financeiramente igual a você, ou porque você se acha melhor do que ele. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia.
Muitas vezes eu fico observando. Saia do seu lugar, dê um abraço no seu irmão. Diga que ama seu irmão. Ele até vai, mas o coração ficou. Por quê? Porque isso é hipocrisia. No coração dele não era aquele desejo. Ele não tinha esse desejo de realizar. Que bom que fosse assim. Mas não é assim. E nós temos contemplado isso. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Quando é que o culto se torna hipócrita? É quando trazemos à casa do Senhor o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E negligenciamos o amor, a fé, a obediência, o temor e a justiça. O culto se torna hipócrita. Por outro lado, Isaías diz que Deus é um Deus misericordioso. Mesmo o povo se revoltado contra ele, blasfemado contra ele, virado as costas para ele, aí diz no verso 18 que ele faz o convite da graça. Ele chama o povo ao arrependimento. Ele demonstra o seu amor para aquele povo. Ele quer perdoar aquele povo. Ele quer apagar as iniquidades passadas daquele povo. Ele quer ter uma vida a partir dali de comunhão com aquele povo. E o texto diz, no verso 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus misericordioso, que não olha para você com óleo de condenação, mas de amor, de querer trazer você para junto dele. A mesma coisa quando eu observo esse texto, me vem à memória a lembrança da igreja de Laodiceia, igreja soberba. Estou rico e abastado, não preciso de nada. Aí Jesus olha para ela e diz: miserável, cego, nu, miserável, o teu ouro, tua riqueza não serve para nada. Aí Jesus dá um de mercador para aquela igreja. Aí Jesus diz: vem a mim e compra ouro fino. Compra ouro fino para te enriqueceres, porque tu é pobre. Vem a mim e comprais vestiduras brancas para te vestires. Vem a mim, comprai colírios para os vossos olhos, para que vós veja. Isso é misericórdia. E no final de tudo, depois de convidar aquela igreja a comprar aquilo que ela mais necessitava, aí Jesus quer ter comunhão com ela, quer cear com ela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ceia é comunhão. Jesus estava querendo comunhão com aquela igreja, como ele está querendo ter comunhão com aqueles que rejeitaram, com o povo de Judá, que o tinha rejeitado. Esse é o Deus que nós conhecemos. A sua misericórdia é eterna, a sua benignidade é eterna. O que é que eu aprendo aqui nessa lição? Primeiro, que devemos ser sempre gratos a Deus. Devemos ser sempre gratos a Deus. Segundo, nunca virar as costas para Deus. Jamais virar as costas para Deus. E terceiro, ser um verdadeiro adorador e não um hipócrita. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Que Deus abençoe agora, nesse momento, todos os ouvintes, sejam aqui, seja pela mídia, que Deus os abençoe.
Devolvo a palavra ao presbítero Betânia.